Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente transforma uma tabela de coordenadas como essa em uma poligonal como essa aqui que a gente está vendo aqui no QGIS. Mas antes disso, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, aproveita enquanto está rodando a vinheta, já clica no botão inscrever-se logo aqui embaixo do vídeo e aproveita também e ative o sininho, ative as notificações, porque aí você vai ficar informado sempre que a gente postar um vídeo novo aqui, o YouTube vai te mandar uma notificação e aí você vem conferir aqui o nosso conteúdo e dar essa força pra gente aqui no canal. Então, vamos pro vídeo. Nem sempre, antes da gente executar um trabalho, um mapa no QGIS, a gente vai ter sempre as poligonais já bonitinhas. Às vezes a gente vai precisar trabalhar com informações que foram levantadas diretamente de campo, como por exemplo o levantamento de uma poligonal, levantamento topográfico de uma área X. Então a gente acaba recebendo muitas vezes planilhas com as coordenadas dos vértices, com as informações das coordenadas dos vértices que compõem essa poligonal, seja é uma propriedade, seja é uma poligonal de intervenção, independente da situação. Então vamos imaginar aqui, vamos para o nosso exemplo hoje, para o nosso vídeo hoje, a gente vai simular uma situação dessa. Tenho essa planilha com as informações das coordenadas de cada vértice da minha poligonal, certo? E aí eu preciso agora desenhar essa poligonal no QGIS a partir dessas informações. E como é que a gente vai fazer? Existem várias formas que a gente pode utilizar para desenvolver essa poligonal lá. Desde desenhar ponto a ponto aqui através das ferramentas de aderência, a gente pode criar um shapefile aqui de polígono e desenhando ponto a ponto aqui, digitando as coordenadas através da nossa digitalização avançada aqui, como eu mostrei nesse vídeo mais antigo aqui no canal, que eu mostro como a gente pode utilizar o painel de digitalização avançada para executar desenhos. Mas aqui, já que a gente tem uma tabela com as informações das coordenadas de cada ponto, de cada vértice, a gente pode executar esse desenho no QGIS de uma forma mais automatizada e um pouco mais rápida. E como a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é converter essa planilha aqui no formato CSV, que é o formato que o QGIS lê. Aqui eu estou utilizando o LibreOffice, mas se você estiver trabalhando com Excel também é o mesmo processo. Vai mudar talvez só o caminho, mas da forma que eu vou fazer aqui é um pouco mais simples, é bem genérica. Então, independente do software de planilha que você esteja utilizando, você vai conseguir converter essa planilha aqui com as coordenadas num arquivo CSV. Então basta você ir aí em salvar como, no meu caso aqui eu vou em arquivo, salvar como, e aí quando abrir a tela de salvamento, você vai definir aqui o formato, certo? E aí você vai selecionar o formato CSV, texto separado por vírgula, no caso aqui texto CSV, beleza? Então eu clico aqui, já mudou o formato. Como eu já tinha feito alguns testes antes, eu vou salvar aqui com vértices 3. Então clico aqui em salvar. Quando eu clico em salvar, ele vai abrir essa telinha de configuração aqui para a mudança do formato, A gente vai salvar agora em CSV. Então eu vou manter aqui o conjunto, a codificação dos caracteres, eu vou manter a UTF-8. O delimitador por padrão é a vírgula, vou manter a vírgula. Delimitador de campo, o que significa isso? Cada coluna dessa aqui, cada informação dessa, ele vai separar por vírgula. Então o que tiver vai ser descrição, vírgula, coordenada x, vírgula, coordenada y. Então cada coluna dessa aqui é representada pela vírgula. Delimitador de texto, as aspas, você pode manter o padrão que aparecer aí para você, certo? Só verifique se o campo dele, se o delimitador do campo realmente é a vírgula. Então, clico aqui em OK. Ele salvou o nosso arquivo CSV, observe que ele já mudou o formato aqui. Pronto, feito isso eu posso minimizar aqui ou fechar esse arquivo e voltar aqui para o QGIS. Aqui agora no QGIS a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar o arquivo CSV, certo? Então eu venho aqui no meu gerenciador de fonte de dados, dou um clique e aqui a gente vai escolher a aba texto delimitado, certo? Então tem aqui vetor, raster, malha, texto delimitado. Dou um clique aqui, ele vai abrir essa tela de configuração. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico com um pouco mais de detalhe cada etapa dessa aqui para a importação de um arquivo CSV.
No caso aqui a gente vai fazer um pouco diferente porque hoje a gente vai importar uma planilha e a gente vai definir uma geometria para essa planilha. Então eu venho aqui no nome do arquivo, vou lá no local onde eu salvei o meu arquivo, vértices 3.csv, vou clicar aqui em abrir. Pronto, ele carregou aqui e aqui embaixo ele está trazendo uma prévia da minha planilha, certo? Observe que ela está bagunçada, ela não separou aqui as minhas colunas. Por que isso acontece? Observem que aqui, lá no LibreOffice, a gente configurou como delimitador, a gente manteve o padrão da vírgula. Aqui no QGIS, aqui no formato de arquivo, eu recentemente abri um arquivo CSV que o delimitador era o ponto e vírgula, certo? Então ele manteve a configuração anterior e aí ele não está reconhecendo, já que o meu arquivo CSV que eu abri agora, o delimitador é a vírgula. Então, gente, basta muito quando acontecer esse tipo de erro aqui, vocês observem aqui em cima, no título da coluna, do atributo, geralmente ele vai mostrar qual é o símbolo que está sendo utilizado como delimitador, certo? Nesse caso a gente já sabe que é a vírgula porque a gente configurou lá no LibreOffice. Mas caso você não tenha exportado o arquivo CSV, não tenha sido você que criou o arquivo CSV, basta dar uma olhadinha aqui. Então tá vendo? Ele está separando tudo os campos por vírgula. Então eu venho aqui no meu formato de arquivo, está aqui em delimitadores personalizados, e vou desmarcar ponto e vírgula e vou marcar apenas a vírgula, certo? Marquei a vírgula aqui, ele já organizou a minha tabela, certo? Identificou que a primeira linha, como está no padrão aqui, a primeira linha tem o registro dos nomes dos atributos e já separou aqui minha tabela toda organizada, beleza? Codificação, ele trouxe a UTF-8, que foi a que a gente deixou configurada lá. Aqui eu não vou precisar mexer em nada. O que a gente vai precisar configurar aqui nesse caso é a definição de geometria. Então, para eu fazer isso, sempre que eu for trabalhar, que eu quiser construir, transformar uma tabela de coordenadas em uma camada de pontos, por exemplo, eu tenho que definir aqui a geometria. Então, eu vou marcar aqui essa primeira opção, ó, coordenadas de ponto. Eu estou dizendo porque ele diz que essa minha tabela CSV é uma tabela que tem informação de coordenadas de campo. Feito isso, a gente precisa definir agora qual atributo equivale a cada coordenada. Então eu tenho aqui o campo X, o campo Y, que vai equivaler a coordenada X e a coordenada Y. Nesse caso aqui ele já identificou, tá vendo que o meu campo X ele tem que buscar a informação do atributo coord X. E o meu campo Y ele tem que buscar a informação do meu atributo coord Y. Caso ele não identifique os campos de coordenadas certinho aí, quando você for fazer seus testes, fazer seus trabalhos, você pode vir aqui, clica e aí você seleciona a coluna correta, beleza? Se você tiver, se na sua planilha tiver informação das alturas, né, das elevações, basta você configurar o atributo aqui para o campo Z, certo? Por exemplo, se o campo descrição na minha tabela fosse o campo que tivesse o valor das alturas do terreno, das elevações do terreno, aqui o meu campo Z seria descrição, certo? Mas eu não tenho nenhuma informação de altura, não vou configurar. Uma outra informação, já que a gente está configurando aqui para uma camada de geometria, né? A gente está definindo a geometria, então eu preciso definir qual o sistema de coordenadas, qual o dato dessa camada, certo? No caso aqui desse exemplo, essa camada ela está no SIRGAS 2000 UTM-24S, certo? Então eu mantenho aqui. Caso não fosse esse sistema, era só clicar aqui e procurar o sistema de referência que as minhas coordenadas foram capturadas, certo? Nesse momento aqui, não importa se no final o meu trabalho ele tem que ser feito em SIRGAS, WGS, ou seja lá qual for a coordenada. Nesse momento, eu preciso configurar aqui o sistema de coordenadas que ela foi capturada, certo? Depois a gente pode até fazer outras conversões, a gente pode exportar uma nova camada com um novo sistema de referência, com um novo datum se for necessário, certo? Caso o datum de origem seja diferente do que eu preciso. No caso aqui, vou manter o SIRGAS 2024 Sul, coordenada UTM. Se eu fosse trabalhar com coordenadas geográficas, eu teria que marcar aqui coordenadas GMS e definir o meu sistema de referências aqui, certo? Como não, então marcaria aqui e mudaria aqui para SIRGAS 2000, por exemplo. No nosso caso, a gente está trabalhando com TM, então deixo aqui desmarcado e seleciono apenas o meu datum TM. Pronto, feito isso aqui agora, a gente já configurou os campos de coordenada, está tudo ok. Eu vou clicar em adicionar.
cliquei em adicionar, posso fechar aqui. Pronto, ele já gerou aqui automaticamente os pontos correspondentes às coordenadas existentes na minha tabela, certo? Então está aqui a minha tabela de atributos. Aqui agora eu tenho a descrição, né, os nomes dos pontos, eu tenho do ponto 0 ao ponto 16 e as coordenadas x e y, da mesma forma que estava aqui na nossa planilha, certo? Então aqui agora eu tenho uma camada vetorial com os pontos que foram gerados a partir da minha tabela, né, do meu arquivo CSV, exportado lá do meu LibreOffice ou do Excel. Esse arquivo aqui ele ainda não é o arquivo definitivo, certo? Aqui é um arquivo temporário. Então depois que eu fiz aquelas configurações lá de adição do CSV, eu tenho que salvar agora essa minha camada vetorial de forma definitiva. Então eu venho aqui, ó, com o botão direito em cima da camada, vou em exportar, salvar feições como, e aí eu vou definir o local de salvamento. Formato eu vou manter shapefile e vamos selecionar lá a pasta para a gente salvar esse arquivo. Então eu vou colocar aqui poligonal ou pontos vértices 2. Gravar. As informações de coordenada ele buscou das configurações que a gente fez lá no nosso arquivo CSV no momento da importação, da adição dele no mapa. Não preciso mexer aqui, o tipo de geometria eu vou colocar pontos. Poderia ter deixado automático também, não tem problema. E vou clicar em OK. Está marcado aqui para adicionar o arquivo salvo no mapa, então assim que ele terminar de salvar ele vai carregar automaticamente no meu mapa. Dou OK. Então ele já carregou aqui o nosso arquivo definitivo pontos vértices. Então aqui agora com os pontos, o meu arquivo salvo aqui em definitivo, eu posso transformar esses pontos aqui em poligonal, em um polígono, certo? Então como a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai converter os pontos em linhas e depois a gente vai converter essas linhas em polígonos. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui na minha caixa de ferramentas de processamento, eu vou buscar pela ferramenta que faça a conversão do meu ponto para linha. Eu posso digitar aqui pontos, por exemplo, vamos supor que eu não sei o nome da ferramenta. Então ele vai listar todas as ferramentas que possuem no seu nome a palavra pontos. Então eu tenho aqui, ó, nos usados recentemente, pontos para linhas, né, que é o que a gente vai utilizar. Essa ferramenta ela fica dentro da opção criação de vetor, certo? Então, por exemplo, se eu não quisesse digitar o nome dela aqui, bastava eu vir aqui no menu, ó, criação de vetor, expandi-lo, e aqui embaixo está a ferramenta, pontos para linhas, beleza? Então dou 2 cliques rápidos nela aqui para abrir a janela de configuração. Como eu estou trabalhando só com uma camada no meu projeto, ele já trouxe aqui, né, configurada a camada de pontos que a gente vai utilizar. Então, definido, se você tiver com mais camadas de pontos aqui no seu arquivo, você vai selecionar aqui qual a camada que você quer converter em linhas. Em campo de ordenação, a gente vai definir qual atributo que tem a ordem dos pontos, certo? Vou fechar aqui, isso é importante, porque se eu não ordenar isso aqui, o QGIS não vai entender qual é a sequência lógica que ele vai utilizar para fechar a minha poligonal, certo? Então, na minha tabela de atributos, deixa eu abrir aqui minha tabela de atributos. Na minha tabela de atributos, eu preciso ter um campo que identifique essa ordem, certo? No meu caso aqui é o campo descrição, onde eu tenho os nomes dos pontos. Então eu tenho do 0 ao 16. Então eu sei que a minha ordem vai partir do ponto 0 até o ponto 16, e aí ele vai criar as minhas linhas seguindo essa lógica, seguindo essa sequência. Não importa, por exemplo, vamos supor que eu mesmo tenha executado esse levantamento de pontos em campo com o GPS. Não tem problema eu levantar uma parte no dia, uma parte no outro dia, outra parte em outro dia. Eu não preciso necessariamente fazer todo o caminhamento no mesmo dia. O que eu preciso ter é uma ordem numérica para o QGIS entender a sequência de pontos, certo? Vamos supor que eu levantei esses pontos aqui em um dia. No outro dia eu aproveitei e fiz logo esses, e depois no outro dia eu finalizei com esses aqui, certo? Então eu só preciso manter a minha sequência de nomes, a minha sequência numérica, que é a minha ordem de pontos, para o QGIS entender como ele vai seguir aqui. Não precisa ser necessariamente tudo ter sido levantado no mesmo dia. Então, feito isso, eu já identifiquei aqui qual é
o meu campo que tem a ordem dos meus pontos, né, a sequência de pontos a se seguir, eu agora volto lá para minha ferramenta de conversão, pontos para linhas, abro ela aqui de novo. Então aqui em campo de ordenação a gente vai definir, que a gente viu na nossa tabela de atributo lá, que é a descrição, o campo descrição. Grupo do campo é quando eu tenho subdivisões de áreas dentro do meu levantamento. Então, por exemplo, na minha tabela de atributo a gente tem lá do ponto 0 até o ponto 16. Caso esses pontos não fossem de uma única poligonal, a gente tivesse mais poligonais ali, do ponto 0 ao ponto 8 fosse uma poligonal, do ponto 9 ao 16 uma outra poligonal, eu teria que ter um atributo ali na minha tabela que mostrasse essa subdivisão. Mas não é o caso aqui agora, certo? Então a gente não precisa marcar nada aqui, eu quero só a ordem disso. Por que isso? Essa subdivisão ela faria com que o QGIS, na hora que fosse gerar as linhas, ele gerasse as linhas separadas. Ele geraria as duas poligonais separadas. Beleza? Então aqui a gente já configurei pontos, campo de ordenação que a gente precisa. Basta clicar agora em executar. Já processou aqui, a gente fecha. E aí está aqui desenhada a nossa poligonal. Mas aqui ainda a gente não tem um polígono. Observe que eu tenho aqui uma camada de linha. E o que a gente precisa é uma camada de polígonos. Ah, mas aqui já está desenhada a minha poligonal. Está desenhada, mas para efeito de processamento depois eu não tenho como, por exemplo, gerar uma área, porque o QGIS está entendendo que isso aqui é uma linha, certo? Ele não está entendendo aqui como um polígono, então a gente não consegue gerar a área de linhas. Mas se eu for fazer qualquer tipo de processamento depois que envolva polígonos, eu não vou conseguir fazer, bem como também simbologias de polígonos. Se eu quiser achurar depois dessa área, criar uma simbologia de achura, eu não vou conseguir, porque isso aqui é uma linha, certo? Então aqui agora a gente vai converter essa linha em polígonos. E aí o mesmo processo, eu posso vir aqui e digitar agora linhas, que ele vai me listar todos os comandos que existem em linhas, e buscar o que eu quero. Então tá aqui, ó, linhas para polígonos, que fica dentro do meu menu geometria de vetor. Então eu clico aqui em linhas para polígonos, ele vai abrir uma outra janela de configuração. Mais uma vez, se eu tivesse mais camadas aqui, eu iria buscar apenas a que eu quero. Já está configurado aqui caminhos, que é a camada que a gente acabou de gerar a nossa linha, e vou clicar em executar. Eu poderia já configurar aqui o local de salvamento definitivo dessa camada, mas por enquanto eu vou manter uma camada provisória. Clico aqui em executar, fecho, já processou, e aqui agora a gente tem a nossa poligonal fechada, desenhadinha, bonitinha, de acordo com as coordenadas daqueles vértices, beleza? Então, é um processo simples, apesar de a gente ter essas 3 etapas, mas é um processo simples. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu arquivo, a minha planilha, converter em CSV e vou carregar o meu CSV dentro do QGIS, certo? Depois que eu carregar o CSV no QGIS, eu vou salvar a minha camada de pontos. Feito isso, a gente vai converter os nossos pontos em linhas, certo? Utilizando a ferramenta pontos para linhas, converto a minha sequência de pontos em linhas. Depois eu vou converter as minhas linhas em polígonos, utilizando o comando linhas para polígonos, e aqui está a minha poligonal. Beleza? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Espero que tenha ajudado, facilitado um pouco esse processo de desenhar poligonais a partir de tabelas, né? Tabelas de coordenadas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se não está inscrito ou inscrita ainda no canal, não esqueça de se inscrever e ative também o sininho, as notificações, para que assim sempre que a gente postar um conteúdo novo aqui, o YouTube vai avisar vocês e aí vocês vêm conferir aqui os nossos vídeos. Muito obrigado por terem ficado até aqui, até o próximo vídeo.